Olá, sou Ana Ramos e hoje eu trago um videozinho com algumas sugestões de coisas simples que possam aumentar o nosso bem-estar ou promover o nosso bem-estar nesse período ainda que nós estamos de isolamento social. Foi uma solicitação que me foi feita, então vamos lá que de repente pode ajudar, né? As coisas simples, elas são um pouco complicadas na realidade, porque quanto mais simples, mais difícil de nós executarmos, né, de colocar isso como uma disciplina. Mas vamos lá. Estamos todos nesse tempo diverso, atípico, né? Não passei e acredito que a grande maioria não passou por nenhuma experiência desse tipo, né? O que vai gerando uma ansiedade, um certo estresse. É importante mencionar que a atividade física ela vai ser muito importante, então mesmo estando em casa, dica número 1, alongamento, pelo menos alongamento. Então nós temos tido muitas aulas, já haviam muitas aulas nos ensinando ou nos orientando alguma sequência de alongamento. O alongamento ele é muito importante porque ele mexe não só com a nossa musculatura, com a nossa flexibilidade, com o nosso equilíbrio, mas também com a nossa parte energética. Então nós estamos fazendo com que circule tudo dentro do nosso corpo. Isso melhora a nossa fisiologia, isso muda a nossa química interior, todos sabemos disso, do quanto é importante uma atividade física. Então deixa a preguiça de lado e faça, comece com 5 minutos. No outro dia faça 7, faça 10, até o nosso corpo se acostumar com aquilo. E ter alguma atividade física é imprescindível, porque no final do dia, se nós não tivermos um cansaço físico, um gasto energético, isso vai poder refletir no nosso sono ou na falta dele. Né? Então, regra número 1, sugestão número 1, alongamento. Sugestão número 2, meditação. Né? Isso sempre gera uma polêmica, que a maioria fala que não consegue meditar. E o que é meditar? Meditar é estar no tempo presente. Então é mais simples do que a gente imagina. Eu não preciso ficar exatamente naquela posição de flor de lótus, que lógico tem todo um significado com relação àquela posição, mas o mais importante é, você pode estar fazendo a sua atividade. Então agora nós estamos mais em casa, então estamos uma hora ali limpando, lavando uma louça, fazendo uma refeição, organizando um armário, seja o que for, esteja presente. Não adianta eu ficar fazendo uma coisa e pensando em outras 10. Claro que estamos cheios de coisas para pensar e muitas inseguranças, né, com relação ao que vai vir na sequência, a parte financeira hoje, então não vamos esquecer de nada, nem de ninguém. Mas naquele momento que você se dedicar a fazer algo, faça de corpo e de alma. Coloque uma música que você goste, que te faça bem, que te faça se sentir bem naquele momento e esteja 100% presente. Para isso vai ser importante uma organização da rotina. Né? Ainda mais quem tem crianças em casa que está tendo uma demanda maior de atenção, de tempo. Então tem que ter um momento sim, porque eles também estão passando por esse estresse. Tem que ter um momento de dar atenção para o filho, de acompanhar o seu trabalho, a sua lição, a sua aula, que também está sendo para a maioria através do online, do EAD, mas tem que ter um momento que eles vão ter a atividade deles e que você vai ter a sua. Então tem que ter uma organização para que no final todos consigam um pouquinho de sucesso. A meditação, para quem fala que não consegue, né, é muito difícil, porque a nossa mente normalmente ela comanda, e esse vai ser um treinamento lento, passo a passo, de nós compreendermos que nós não somos a nossa mente. Né? Então isso é uma coisa muito complexa para a gente, principalmente quem é muito racional, né? Nós não somos a nossa mente, então temos que começar a praticar, a treinar, de ter o comando sobre essa nossa mente. E a meditação, ela vai ajudar também nisso. Hoje nós temos muitos recursos.
Se entrar no YouTube, é só procurar meditações guiadas. Vai ter a meditação de 5 minutos para quem está começando. A meditação guiada, ela é muito interessante para a gente começar, porque ali vai ter uma pessoa comandando o meu relaxamento, mandando eu respirar fundo, pensa em determinada coisa, ou pensa em partes do seu corpo, no relaxamento. É muito mais fácil inicialmente esse tipo de meditação, né, a ativa, do que eu sozinha colocar uma música. Então esse é um processinho que tem que ser levado aos poucos para que a gente obtenha sucesso. Senão eu coloco eu estou agitada, coloco uma música que é muito lenta, já começa aí essa diferença de frequência energética. Então normalmente nos irrita quando estamos muito agitados e colocar uma música muito lenta. Então procure uma música que você goste, que te faça bem. Eu particularmente sempre gosto de músicas de yoga, de mantras. Não é o gosto de todo mundo, mas cada um tem que descobrir o seu. Mas de qualquer forma, na meditação guiada é muito mais simples, então eu super sugiro. Pode ser na hora de levantar, pode ser antes de deitar, nesses dois momentos vai ser extremamente benéfico, mas pode ser em qualquer outro momento do dia. E comunique aos demais da casa que são 10 minutos que você vai ficar fechada e que você não quer ser perturbada. Tá? E coloque isso. Vai ser um treinamento e vocês vão perceber o quanto isso vai fazer diferença na sua química interior. Então vai refletir na forma como a gente leva o nosso dia a dia. Essa tranquilidade, ela faz muita diferença. Porque os problemas eles continuam acontecendo, né? O que vai mudar é a forma como nós olhamos para eles. E quando nós estamos mais tranquilas, mais centradas, normalmente as perspectivas de resoluções, elas são muito maiores, elas têm muito mais sucesso do que quando a gente está muito agitado, né? Eu gosto de falar que quem não teve uma ideia ou lembrou de alguma coisa importante na hora do banho, por exemplo, né? É uma hora que a gente está relaxado, então quando a gente está relaxado, as coisas chegam, né? Então fica essa super sugestão de tentar começar a praticar. Ainda falando dessa parte física, né? Existem uns exercícios, é uma série pequena de alongamento, se chamam exercícios tibetanos. É uma sequência pequena, como eu mencionei, parecem exercícios muito simples, começando pelo primeiro que parece uma brincadeira de criança, mas eles são muito importantes para ajudar a equilibrar e harmonizar o nosso organismo, tá? Por ser de origem tibetana, ele também vai ter muita base na Ayurveda, que é a medicina indiana, né, considerada a mãe de todas as medicinas, onde é colocado que esses alongamentos promovem um grande equilíbrio nos nossos centros de energia. E esses centros de energia nada mais são do que pontos que vão fazer com que a gente receba energia para todo o nosso corpo. Se esses centros de energia estão em equilíbrio, o meu sistema endócrino também estará em equilíbrio, tá? Na internet, no YouTube, vocês vão achar orientação com relação a esses pequenos exercícios, mas também, né, para quem gosta de livros, tem um livro que foi o meu primeiro contato com esses exercícios, que se chama, tá invertido aqui para vocês, mas depois eu coloco na descrição lá abaixo, tá? É A Fonte da Juventude. Esse livro conta a historinha desses exercícios e vai nos orientar a executá-lo de uma forma super tranquila. Nós começamos com uma série pequena e vamos aumentando essa série. Eles trazem muito equilíbrio, então fazê-lo logo no início do dia vai fazer com que a gente tenha um dia mais tranquilo, mais equilibrado. E se eu tenho equilíbrio, se eu estou favorecendo o bom funcionamento do meu sistema endócrino, que é de suma importância para a nossa saúde, nós vamos ter mais equilíbrio emocional, né? Então isso é muito importante nesses tempos. Então fica essa super dica para quem não conhece, procure esses exercícios tibetanos e pratique, porque informação sem ação não tem muita validade ou muito valor, né? E a minha quarta e última dica vai ser um escalda-pés.
aquela receitinha de vó, super antiga, ela é uma delícia. Nós temos sim preguiça de fazer, de colocar água para esquentar ou já pegar direto no chuveiro, colocar numa bacia e colocar aquela água quente, de morna para quente, aquilo que seja agradável para nós, né? E cada um vai ter uma sensibilidade com relação a esse calor. Eu gosto de colocar sal grosso. Quem tem óleos essenciais pode colocar óleos essenciais, pode colocar chá naquela água, pode colocar flores se você tiver, pétalas de rosa. Se faça esse carinho, faça um atendimento de spa na sua casa para você, tá? Para quem tem crianças, vão adorar. Qualquer pessoa que more junto com você, companheiro, companheira, enfim, todo mundo vai amar. Parece que dá trabalho, mas não dá trabalho nenhum. Ele melhora muito a circulação sanguínea. É receita de vó, mas com princípio fisiológico. Uma vez que eu coloco calor lá nos meus pés, principalmente se eu estiver com dor de cabeça, se eu estiver com a mente muito agitada, nós vamos aumentar a circulação sanguínea nos pés, porque vai ter uma vasodilatação nos vasos que estão ali nos pés e na perna. O ideal é que a gente suba com a água até ali metade da panturrilha, pelo menos. E uma vez que eu tô com os vasos dilatados lá embaixo, aquele excesso de sangue que está na nossa cabeça, né? Quando a gente tá com dor de cabeça intensa, a gente coloca a mão e sente até aquela pulsação mais acentuada, mais acelerada, justamente porque eu tô com excesso de sangue aqui na minha cabeça. Se eu tô com excesso aqui em cima, está com falta lá embaixo. E uma vez que eu promovo essa vasodilatação, esse sangue vai circular de uma forma mais eficiente, né? Vai diminuir a pressão na minha cabeça, portanto, a dor e aquele excesso de pensamentos que não nos deixa dormir à noite, tá? Super dica, simples, com efeitos maravilhosos sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Fica aqui a quarta dica. Coisas simples que dá para todos realizarem. Então, primeiro, cuide de você, né? Se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar do outro, tá? Uma vez que a gente se auto-cuida, a gente fica mais feliz, em crédito com a gente mesmo. Então, vai ser muito mais fácil eu querer também proporcionar esse bem-estar para o outro. Essas são as dicas que podem auxiliar nesses momentos, eles vão passar, né? E que esses bons hábitos adquiridos durante esse período permaneçam. Um beijo e até a próxima!